Eu vou passar aqui para o Igor Gadelha também, Igor, porque essa primeira fala do Tony Garcia é forte, ele ainda vai ter outros relatos aqui, mas ele volta a colocar este ponto de que ao longo do processo ele foi sendo instado a gravar outras coisas, né? Para que a colaboração dele valesse a delação premiada, ele tinha que gravar conteúdos pedidos pelo ex-ministro, pelo juiz, né? É uma fala forte, mas é sempre importante ressaltar que ele vai seguir o curso da investigação, né? Agora, sim, a Polícia Federal, a própria PGR vão entrar em curso aí e vão ter que ouvir os personagens envolvidos, né? O próprio Tony Garcia também vai ter que apresentar algum tipo ali de prova, né? Para poder sustentar a versão que ele coloca. Agora, isso me lembra muito também um outro caso que ficou famoso na Lava Jato, que foi do Alberto Youssef, né? Ele muito recentemente, até esse caso voltou a ser base de decisões judiciais, ele acusava o Sérgio Moro, né, e a própria instituição da Lava Jato de ter colocado escutas ilegais na cela dele, né, para tentar também ali extrair alguma coisa que ele tenha conversado durante o período em que ele estava preso, para tentar ali novos desdobramentos da Operação Lava Jato. Então, o que a gente vê, né, pelo menos nas palavras, né, de ex-delatores ou delatores, como queiram chamar, é que os meios utilizados ali, né, pela Operação Lava Jato, eles são, talvez, ali, são alvos de questionamento, são, no mínimo, duvidosos, né? Mas é preciso também ressaltar que isso é preciso ser investigado, né? Para saber também se se sustenta a fala, né, do Tony Garcia. Embora ele esteja fazendo uma acusação muito grave também, mas vale lembrar que ele também teve ali envolvido em delitos, assim como Alberto Youssef, que na época também admitiu. Então, é preciso aí investigar, né, esses casos. Agora, é uma fala muito forte. Sim. E se você olhar, como eu citei aqui, o caso do Alberto Youssef e outros tantos que já vieram à tona, parece assim, ou tá todo mundo contra o Sérgio Moro, né, ali em cima dele, tentando ou inventando alguma coisa, ou ele realmente... os meios da Lava Jato eram realmente errados, né? E os fins não podem justificar os meios. É perfeito isso, porque o que acho que assim precisa é de investigação. É o que talvez não estava acontecendo quando estava lá na 13ª Vara esse processo todo. O Tony Garcia agora ele vem a falar. Então, investigar é o que a gente quer. E não quer condenar ninguém previamente, não quer fazer juízo de valores, sim que tenha apuração devida para que possa se chegar num denominador comum, né? Essa é a ideia. Inclusive, Afonso, porque se a gente for olhar o que está escrito, sim, de fato, né? A Polícia Federal, quando pede, ela pede exatamente isso. Ela acha que há possibilidades, há elementos que podem levar a determinados delitos, tipificações, né? Mas que ela requer investigação para isso, para chegar a isso. Então, evidentemente, que a gente tem que colocar isso aqui. A gente tem que ter cuidado, porque isso é uma crítica que a gente tem feito muito na própria imprensa, ali, os colegas conversando, que durante a Operação Lava Jato a gente recebia ali, né, as delações, a gente noticiava, e quando uma pessoa era alvo de uma notícia dizendo que o delator disse que ela fez isso, perante a opinião pública ela acabava ali já condenada, né? Já estava condenada só com base na notícia. E nesse caso, acho que a gente também tem que ter uma certa cautela, até é uma cautela que talvez a gente não teve naquele período, né, de também colocar as coisas no lugar, dizer, ó, isso aqui é uma palavra de um delator que está falando que o juiz cometeu esse erro. Né? O que não tem muita dúvida é que a Lava Jato ela trabalhou com um elemento chave, que era... A Lava Jato ela vem numa sequência de operações anteriores, talvez o André depois se lembre disso, todos nos lembramos, né, como a Castelo de Areia e outras que antecederam. No Banestado. O Banestado. Que é o caso do Tony Garcia. Que os meios eram meios à margem do que permitia a lei. Esse tipo de pulada de cerca, né, de ultrapassar a fronteira. Sim. E essas operações não deram certo, quer dizer, elas foram contidas a tempo, ao contrário da Lava Jato. E ao que eu atribuo isso? A Lava Jato trabalhou com o elemento-chave dela, foi o apoio popular. É verdade. Então, ela criava aquele ambiente de divulgação, distribuição de notícias não inteiras, uma meia notícias, e ia trabalhando com aquilo, de tal forma que a população começou a realmente absorver aquilo como um combate indispensável à corrupção, aquela coisa toda, e aderiu 100%. Eu tenho a impressão, não sei se estou certo nisso, que isso acuou muito as instâncias superiores do judiciário, porque na origem dessa briga,
desde as operações anteriores, está a insurgência da primeira instância contra as instâncias superiores, achando que sempre a instância superior barra as operações, barra esse tipo de operação que vinha acontecendo. Mas depois, né, Bolso? Porque assim, na época muita coisa foi confirmada pelo TRF, até pelo Supremo, depois que houve essa mudança ali de rota um pouco do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que no primeiro momento eles ficaram também quietos. Sim, para né? ver. Né? Porque você via que havia críticas da Lava Jato, de Curitiba, ao STF. Né? Cada vez que havia um senão ali, eles vinham para cima, quer dizer... Fux eles gostavam, né? Fux We Trust foi uma das frases. Eu me lembro de um episódio que o Gilmar Mendes, aquele juiz, o Bretas, do Rio, Sim, Marcelo prendeu Bretas. lá o empresário lá dos transportes, o Barata. Uma vez o Gilmar mandou soltar. Aí ele, na sequência, mandou prender de novo sob outro pretexto. Aí o Gilmar mandou soltar. Aí ele prendeu a terceira, o Gilmar mandou soltar. E aí fez um adendo nessa última soltura. Mais ou menos, não é isso aqui literal que eu vou dizer, mas nessa o resumo ideia, da ópera era o seguinte: quantas vezes você prender, todas eu vou soltar, se a prisão for nessa base que você está fazendo aí. Aí o Gilmar mandou dizer assim: eu não tenho o menor problema de ficar impopular. Então você vê que o Gilmar pegou o quê? O impopular. Quer dizer, ele sabia que a Lava Jato trabalhava com essa ideia do juiz ficar com receio da... Né? Bom, isso aqui foi só um episódio para mostrar isso. Então, essa questão dos meios é que está pegando. Né? Isso não tira a credibilidade, como disse o André, de muita coisa que foi investigada, né? Mas tira a possibilidade disso seguir judicialmente. Sim. Né? Então, André, só essas ressalvas aqui. Claro, gente... mas foi tudo muito importante. André, eu queria te perguntar justamente isso. Nós, como jornalistas, temos que redobrar o cuidado de não condenar ninguém previamente. Essa não é a ideia, mas também temos o dever de ofício de mostrar o que está sendo dito contra a pessoa. Né? Então, qual que é a tua visão sobre isso? Também já tendo esse retrospecto jornalístico da Lava Jato. Né? Desculpe, a minha voz não está boa. Eu queria... O que o Bosco levantou é muito interessante, porque tem uma parte da Lava Jato que eu acho que a imprensa não teve oportunidade de aprofundar, e que o Sérgio Moro trabalhou muito ligado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, alguns procedimentos que foram adotados no correr da Lava Jato são procedimentos usuais nos Estados Unidos. Exatamente. Lá são. Aqui não são. Tá? Então, muita coisa que se fez aqui veio de lá. Por exemplo, lá você cometeu qualquer crime, você é preso. Aqui, para ser preso, leva anos. Né? Lá não, prende na hora e acabou. O cara sai da audiência já algemado. Né? Então, tem muita diferença. Volta aquela história da Dilma reclamando que estava investigando, era isso. Estava investigando porque a Petrobras tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Então, se tem alguma coisa alguma maracutaia com a Petrobras, você está afetando o investidor norte-americano, aí os americanos entram pesado. Então, tem esse aspecto. O segundo aspecto que eu acho interessante é que nós vamos pegar assim... Vocês desculpem se eu voltar um pouquinho no tempo. Por mas, favor. Não, desde o Bosco vai lembrar disso bem, desde o impeachment do Collor, o processo de impeachment do Collor, sempre tinha um delator que aparecia com uma bomba, que aí as revistas davam uma capa maravilhosa, era um escândalo, né? Ou da semana, ou do mês e tal. Sempre tinha um delator que puxava alguma coisa e trazia. E esse script, esse roteiro, está se repetindo agora. Entendeu? Sempre tem um delator que traz alguma coisa, põe na mesa, escândalo, fulano roubou, blá, 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 blá. E aí, o que eu chamo o establishment, se vocês voltarem um pouco atrás, chegou um momento em que os políticos, vamos dizer, os de 4 estrelas, os de coturno, né? Alto coturno, eles começaram a reclamar da Lava Jato, isso que o Bosco falou. E também os ministros, quando apareceu aquela gravação clandestina,
E que eles... Né? Aí os ministros começaram a se sentir ofendidos do Supremo. Né? Aí o castelo de cartas foi caindo e está caindo até hoje. Houve na CPI do orçamento, né? Você lembra dos anões do orçamento? Né? Lembra? Não sei, sempre tem um que vai falar. O Ibsen Pinheiro, por exemplo, acabou ali. Acabou ali. Por uma denúncia que, uma década depois, se mostrou absolutamente falsa. Né? A diferença era pequena. Né? De um mil para 1 milhão, uma coisa De assim. R$1 milhão para $1 milhão. Então, mas foi capa. Foi, os jornais todos embarcaram. Então ali ele não teve uma volta. Quando ele foi desagravado disso pela própria revista e pelo autor da matéria, já tinha acabado a carreira dele. Né? Então essas coisas sempre funcionaram muito. Agora, eu acho que em alguns momentos, né, como o André disse, nos Estados Unidos é uma coisa, aqui é outra, né? Mas a Lava Jato não desconhecia isso, né? Quer dizer, ela foi, de certa forma, confiando muito na blindagem que ela própria criou, né, construiu, com apoio popular. Então ela foi avançando naquilo, é como se você fizesse sempre uma tentativa de eu vou ver se isso aqui passa. Aí ia forçando, e aquilo foi indo, até o momento que começou também a se misturar com as ações aqui do Janot, né? Porque o Janot radicalizou, época, né? Mas cruzou aqueles caminhos se cruzaram, né? Porque o Janot gravou de uma forma absolutamente fora de qualquer contexto legal, né? Inclusive porque ficou provado depois que ele instruiu um procurador que estava em linha com a JBS. Ele mudou do balcão de um lado para o outro. Instruiu o cara e instruiu o sujeito como gravar o presidente da República. Já, quer dizer, construiu a tese, instruiu o sujeito e o cara foi gravar o presidente. Então, você vê que isso é uma coisa inaceitável. Né? Mas isso não tinha nada a ver lá com o processo Curitiba. Mas quando essas coisas se cruzam no ar, cria aquele impacto, tudo isso, depois foram prender o ex-presidente Temer lá na rua, sem nenhuma necessidade, porque o sujeito... O carro, né? Ele saiu do carro ali no meio da rua. O cara não ia fugir, não fazia nada. Não tinha nada a ver. Não tinha processo, não tinha nada, estava tudo... Sim. Então, quer dizer, por isso que ele diz que foi sequestrado. O próprio Temer fala isso. Ele foi preso, eu fui sequestrado. É que ele teve que descer no meio de uma rodovia no carro, né? Um negócio midiático, espetacular e tal. Né? Então, esse tipo de coisa, hoje, a gente vê, olhando em retrospectiva, que isso hoje atua contra a Lava Jato. Né? Sim. Agora, vamos ver. Eu acho que essa investigação é uma peneira que vai passar aí e ver o que fica.